A pintura que estampa o painel, assinado pelo pintor modernista Cícero Dias e exposto na Casa da Cultura, bairro de São José, no Recife, retrata um dos maiores acontecimentos do nosso estado. A Revolução Pernambucana de 1817 é retratada com muitos detalhes na obra que homenageia os mártires da Primeira República do Brasil. Uma história com impacto nacional. O comércio de açúcar brasileiro ele estava em crise e o Nordeste estava sendo gravemente afetado por essa crise. Fora isso, a família real portuguesa ela tinha acabado de chegar no Brasil, né, e estavam cobrando cada vez mais impostos da população brasileira e esses impostos recaíam de forma muito pesada sobre o Nordeste brasileiro. Tudo isso culminou numa revolta que foi deflagrada de maneira precoce no dia 6 de março de 1817. Ela foi precoce porque ela estava programada para acontecer na Páscoa daquele ano, contando com o apoio da Paraíba e do Rio Grande do Norte. Mas ela acabou acontecendo aqui no Forte das Cinco Pontas, né, quando o Leão Coroado, militar daquele período, recebeu ordem de prisão, ele não aceitou, sacou a espada, matou aquele que tentava lhe prender e a Revolução eclodiu nas ruas de Pernambuco. Entre os nomes importantes deste período, destacamos o padre João Ribeiro. Um dos líderes do movimento, o religioso optou por fugir para não ser condenado pelo governo português e acabou tirando a própria vida. Entre a prisão ou a fuga, ou talvez até uma pena de morte, ele decidiu fugir para o município onde hoje se encontra Paulista, né, a cidade de Paulista, e lá ele se suicidou. Posteriormente, poucos dias depois, o corpo dele foi exumado, né, ele se suicidou porque a Revolução tinha sido sufocada, o corpo dele foi exumado, ele foi decapitado e ele teve a cabeça exposta numa praça pública aqui do Recife, né, para servir como exemplo para quem desejasse se revoltar contra o atual governo português naquele período. Já se passaram 207 anos desde que Pernambuco ganhou o status de república. Ao longo de 74 dias, o estado se tornou independente da coroa portuguesa e foi pioneiro no movimento que tirou definitivamente o Brasil do domínio europeu. No ano de 2017, a data se tornou feriado, daqueles de orgulhar quem sempre declarou que esse é o meu país, Pernambuco. E essa bandeira que tanto nos inspira é fruto da Revolução. As cores e o design que identifica o maior símbolo do nosso povo foram criados durante o movimento. A bandeira atual de Pernambuco, ela surge nesse período, em março de 17, né, e com uma pequena diferença, que naquela época ela contava com 3 estrelas na parte de cima, cada uma delas representando um dos estados hoje, que é Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte, né, pois os 3 estavam ligados, unidos pela Revolução. Hoje a bandeira é a mesma, com a única diferença que tem apenas uma estrela, que é o estado de Pernambuco. Agora, é data magna ou carta magna? Para alguns, é a Gata Maga, meme que estourou na internet. Mas qual a diferença entre esses termos? São termos técnicos apenas, mas chamam de carta magna, outros chamam de data magna, é a data, né? A data que é especial, é o 6 de março, por quê? Porque marcou a história de Pernambuco. Talvez a data mais importante do estado de Pernambuco seja essa, e com certeza uma das datas mais importantes da história do Brasil. É uma revolução que ela é ímpar na história do Brasil, na história de Pernambuco, e é uma das poucas revoluções, né, na história do mundo, na história global, que passou da fase conspiratória, chegou às vias de fato e que conseguiu implantar de fato um governo, uma instituição independente. É uma data realmente magna, uma data realmente de se destacar no nosso calendário.